Então, fazer uma recapitulação aqui, né? A gente já viu as definições iniciais, né, que é uma DO, aquelas classificações, né, quanto à linearidade, ordem, tipo, né? Vimos o que é um PVI, né, um padrão de valor inicial. Começamos estudando os primeiros tipos de equações, né? A de variáveis separáveis, então você consegue separar as variáveis, inclusive nem exploramos muito, né? Falamos, mas não foi tanto explorado assim. A parte de equações homogêneas. E hoje vamos falar de um outro tipo de equações, né? Que são as equações exatas, né? Bom, nesta aula, eu tinha colocado aqui tudo isso, tá? Mas eu acho que eu não vou conseguir fazer tudo isso, porque fica muito cheio, muita coisa, e essas aulas online, parece que elas cansam mais do que presenciais. Então, a minha ideia hoje era falar tudo de exatas. Mas eu olhando os slides, acho que não vou fazer isso. São mais de 20 slides, 25 slides, acho que fica muito cansativo. Então, hoje eu vou mostrar o quê? A definição, né, do que é uma equação exata. A definição do que é uma equação exata. Os critérios para a equação ser exata. E o método de solução de ADO exatas. Aí existe uma coisa lá que você pode transformar uma equação não exata em exata, através de fator de integração. Essa parte aí é que eu vou deixar para uma outra aula, porque senão fica muita informação, muita coisa, certo? E aí, trabalhar com alguns exercícios, né, e relação aos exercícios, certo? Bom, então vamos aqui ao nosso primeiro conceito aqui, tá? Bom, equações exatas, né? Equações exatas. Qual a definição, né? Então, uma expressão diferencial, ou uma expressão, né, da forma m, né? M vezes dx mais m vezes dy igual a zero é uma diferencial exata em uma região R do plano XY, se ela corresponde à diferencial total de alguma função f de duas variáveis, né? Então, o que acontece? Olha para a cara da expressão, né? Lembra lá de funções homogêneas, né? A cara é a mesma, né? Onde essa expressão aqui é dita homogênea, essa equação, aliás, se essa função m função homogênea, a função m função homogênea de mesmo grau, né? Só que aqui nós não estamos tratando de funções homogêneas. Pode lembrar que o formato, né? Então, essa m aqui, que é o coeficiente da diferencial de x, é uma função de duas variáveis, certo? Uma variável x e y. E essa n aqui, que é o coeficiente da diferencial dy, certo? É uma função também de duas variáveis, beleza? Então, uma expressão com esse formato é dito diferencial exata, né, uma região R do plano, se ela corresponde à diferencial total de alguma função f. A princípio fica meio obscuro, né? Aos pouquinhos as coisas vai clareando mais um pouco. Uma equação diferencial da forma, né, m, aí a gente acaba suprimindo, né? Vai chamar de m de xy, e a gente já sabe que m e n são funções de duas variáveis, né? Então a gente vai chamar só de m. Então m dx mais m dy igual a zero é chamada de uma equação exata se a expressão do lado esquerdo, né, é uma diferencial exata de alguma função, certo? Seja exata de alguma função. Aí eu coloquei aqui para recordar, não sei se vocês já viram o cálculo 3, cálculo 2, 3, que é onde lá a gente estuda, né, derivadas de funções,
que tem mais de uma variável independente. Né? Então, lá a gente estuda, em caso, as diferenciais, a diferencial total, que é as famosas derivadas parciais. Eu coloquei isso para recordar, certo? Dada uma função z, certo? De duas variáveis, z ou f mesmo, que eu falo, de duas variáveis, a diferencial dz, ou df aqui, nada mais é do que a diferencial da função f com relação à variável x vezes dx, mais a diferencial de f com relação a y vezes dy, certo? Então, isso aqui é que a gente chama de diferencial total da função z, certo? Que é uma função de duas variáveis, certo? Vamos ver aqui no próximo slide. Aqui. Pronto, vamos agora ver através de exemplo. No exemplo, acho que começa a quadrar um pouco mais. Ó. A equação, só um instante aqui. A equação aqui é uma equação exata, é uma diferencial exata. Por quê? Isso porque ela é uma diferencial exata. Porque existe uma função, né? No caso aqui a função é essa, certo? Tal que a diferencial dessa função dá exatamente o lado esquerdo da equação. Quer ver, ó? Qual a diferencial desta função aqui, ó? Aí vamos recordar o quê? O último slide, ó. A diferencial, o cálculo é esse, ó. Certo? Então, como é que eu calculo a diferencial dessa funçãozinha aqui? Essa é a função z aqui, ó. Então, a diferencial dessa função aqui nada mais é do que o quê? Vai ser a diferencial dessa função aí vai ser a diferencial dela, a função com relação a x. Eu escrevo aqui. Vai ser a diferencial de 1/3 de x ao cubo y ao cubo dx mais a diferencial da função com relação a y, e a função quem é? É 1/3 de x ao cubo y ao cubo dy. Aí o que acontece? Se você for calcular esse diferencial aqui com relação a x, ó, o y aqui é a constante. Então, derivando aqui com relação a x, fica 3, né, 3 desce, simplifica com esse termo terço aqui, então fica ali com x quadrado, y cubo, dx, mais a diferença dessa função com relação a y, o x passa a ser constante. Então, ficaria 3, simplificando por isso aqui, né, ficaria então x cubo, y quadrado, dy, que está aqui, ó. Então, resumindo, por que essa coisa aqui, essa equação, ela é dita exata? Porque existe uma função, eu posso chamar aqui de f, ou de φ, ou de qi, qualquer coisa, existe uma função, vou chamar aqui de φ, tá bom? Chamar de φ, uma função φ de duas variáveis, que no caso é essa funçãozinha aqui, 1/3 de x ao cubo, y ao cubo, certo? Isso é igual a constante, tá? Tal que a diferencial dessa função é exatamente o lado esquerdo da EDO. Ó, se você pegar isso aqui, ó, derivar, tem que dar isso aqui, ó. E claro, né, a derivada disso daqui, a gente já viu o que está aqui, né, da funçãozinha, e a derivada constante é 0, ó. Certo? Na próxima aula eu consigo tirar esse negócio, o Zé está passando sozinho. Bom, então é isso, né? A princípio é isso, certo? Imagine, né, que existe essa função φ, ou essa função f, z, tal que a derivada dela me dá o lado, a diferencial total dela, né, me dá o lado esquerdo da equação que eu estou trabalhando, ok? Agora vamos, então, ver um critério, né, para
uma equação ser uma diferencial exata, certo? Bora ver aqui. Teremos. Sejam M e N, né, funções contínuas com derivadas parciais contínuas em uma região retangular R, definida por x nesse intervalo e o y nesse intervalo. Então, uma condição necessária e suficiente para que essa coisa aqui seja um diferencial exata é que a diferencial, a derivada parcial de m, a derivada parcial de m com relação a y tem que ser igual à derivada parcial de n com relação a x. Veja que inverte, ó. O m é o coeficiente do x, né? Mas para que esse diferencial aqui, isso aqui seja exato, tem que ocorrer isso, ó. Essa é a condição. Para ser exato. Ou seja, a derivada parcial da m com relação ao y, que aqui, é igual a da n com relação a x. Então, quando isso aqui ocorre, e claro, né, satisfeitas as condições do teorema, a gente diz que isso aqui é uma diferencial exata. Bom, vamos ver direitinho isso aí, né? Isso aqui é teoria, né? É teoria. Então, para ser exato, tem que satisfazer essa condição. Bom, vamos dar uma. Eu vou chamar aqui de uma ideia da demonstração, tá? Não seria bem uma demonstração propriamente dita, né? Seria mais ou menos uma ideia dela, certo? E a própria ideia da demonstração já é meio que um caminho para você ver como é que se resolve uma EBO exata, viu? Poxa vida. Suponha que MN, né, tem derivadas parciais de primeira ordem contínuas em todo o plano XY. Agora, se a expressão, né, M dx mais M dy é exata, então existe uma função f tal que a derivada, a derivada parcial de f com relação de f com relação a x é igual a m, ou seja, isso aqui é o m, e a derivada parcial de f com relação a y é igual a n para todo par ordenado na região retangular. Certo? Bom, logo, comparando aqui, né, a derivada parcial de f com relação a x é o meu m, e a parcial de f com relação a y é meu n. Meu n. A parcial de f com relação a y é meu n. Então, só basta escrever aqui, ó. Vou botar aqui, certo? Bom, e mais, a derivada parcial de m com relação a y, ó, quem é? M com relação a y. M é o que está no parênteses. Isso aqui nada mais é do que a derivada de ordem 2 de f, né, com relação a y a y e a x. Se você olhar agora do lado direito, né, voltando, a derivada parcial de n com relação a x, o n é o que está no parênteses aqui, ó. Certo? Em relação a x, né? Então, veja que satisfazem isso aqui, ó. Veja que elas satisfazem a isso daqui.
Bom, a igualdade das derivadas parciais mistas, que é essa igualdade aqui, ou seja, derivada parcial de n com relação a y é igual a parcial de n com relação a x. Então, a igualdade das derivadas parciais mistas é uma consequência da continuidade das derivadas parciais de primeira ordem de n em n, certo? Então, a prova de que a condição do teorema é suficiente, né, consiste em mostrar que existe uma função f, tal que a derivada parcial de f com relação a x é exatamente m, e a parcial de f com relação a y é exatamente m, certo? A construção de tal função, na verdade, reflete um procedimento básico na resolução de equações diferenciais exatas. Então, vamos ver agora o método de resolução, certo? Método de resolução. Dada a equação dessa forma, né, primeiro temos que mostrar que isso aqui ocorre. Ou seja, que a parcial de n com relação a y é igual a parcial de n com relação a x. Se ocorrer, a gente diz que ela é exata, tá certo? Então, se ela é exata, é porque existe uma função f tal que a derivada parcial de f com relação a x é igual a m, certo? Daí podemos encontrar a função f, né, integrando ambos os lados aqui, né? Integrando ambos os lados aqui com relação a x, porque a diferença aqui é x. Então, integrando em relação a x, vai considerar o y constante, tá certo? Bom, então, integrando isso aí, desse lado aqui, ó, se você integrar esse diferencial, isso aqui vai dar a função f. Só que você está aqui com df. E aqui do outro lado vai ficar integral de m. Então, você vai ter f de xy igual a integral da m dx. Como a função y é constante, então aqui vai aparecer uma função g de y. Por que aparece essa função g de y? Na hora que eu derivar tudo de volta, essa função g de y ela é constante em relação a x. Né? Por isso que temos que somar uma constante, e essa constante não é exatamente uma constante, né? Ela é uma função que depende de y. Mas como a integral foi em relação a x, tudo que independe de x é constante, né? Portanto, é isso. Em que a função arbitrária g de x é a constante de integração, tá certo? Ao invés de colocar aqui um c, só o c, aí vai aparecer uma g de y. Por quê? Porque você integrou com relação à variável x. Agora, derivando esta expressão aqui, ó, em relação a y, como é que fica? df dy, bom, a gente já sabe que o df dy é igual a n, né? Então, a gente vai derivar essa expressão aqui com relação a y e depois igual a n. Então, df dy vai ser igual a quem? Pega aqui, né? df dy, vai derivar parcial de y com relação a isso aqui, né? E a derivada com relação a y é quem? G'. Portanto, isso aqui, o df dy, por definição, isso é o n. É o n. Portanto, você pega esse cara aqui, ó, passa para esse lado aqui e isola o g' de y. Então, g' de y vai ser nxy menos a derivada parcial desta coisa com relação a y, certo? E aí, finalmente, a gente integra essa equação 2. A gente integra aqui e integra aqui, ó. Lembrando que a integral é isso aqui. Com relação a quem? Aqui não é g' de y, né? Então, você vai integrar aqui com relação à variável y. Porque aqui, na verdade, você tem aqui, né? Uma g' de y, você vai integrar em relação a y. Portanto, integra em relação a y e chegamos na solução. Então, é isso. Na hora que você integrar aqui, integrar aqui,
a gente chega na solução. Certo? Portanto, para resolver uma EDO exata, né, devemos inicialmente verificar essa condição, certo? Aí, feito isso, devemos encontrar a solução da EDO. Aqui é um macetezinho, certo? Interessante, ó. A solução da EDO exata ela vai ter esse formato. Vai ser composto por uma função p de xy, uma função q de xy igual a uma constante. Essa coisa aqui nada mais é do que a nossa função f lá de xy. É nada mais é do que a nossa f de xy, essa somazinha aí. Só que essa maneira é interessante de você calcular pelo seguinte modo, onde p é isso, onde p é a integral da função m, certo? E aqui é a integral de n menos a parcial de p com relação a y dy. Pronto. Você fez esses dois passos aqui, você chega na solução da EDO. Vamos ver um exemplo? Pronto, tá aí esse exemplo aqui, ó. Essa equação, ela é exata. Primeiro passo, quem é m? M é o coeficiente dx, está aqui. Quem é m? É o coeficiente dy, está aqui. Qual a parcial de m com relação a y? Parcial de m com relação a y. Analisar aqui o x é constante. O x do 2 é constante, né? Então a derivada aqui vai ser 2x. Quem é a derivada de n com relação a x? O y é constante. Então aqui vai ser quem? 2x também. Portanto, a derivada parcial de n com relação a y é igual a de n com relação a x. Então, a equação é exata. Se é exata, existe uma função f, né, tal que a diferencial de f dá exatamente a ideia que eu quero. Ou seja, o diferencial de f com relação a y vezes dx, mas a diferencial de f com relação a x vezes dy é igual a zero. Certo? Então, está em busca, aqui é nosso n, ó, e aqui é o nosso n. Ó. Você está em busca, então, agora dessa função f. Aí, de acordo com o que eu expliquei aqui, para a gente usar esse lemazinho aqui, ó, para a gente usar esse lemazinho aqui, lembrando que P mais Q vai ser a solução. Onde P é isso, onde P é isso, onde P é isso aqui e o Q é isso aqui. Certo? Aí, no caso, essa somatória aqui, P mais Q, é exatamente a nossa F. Vamos lá, vamos em busca dos caras. Primeiro, quem é P? Né? P é a integral de mxy dy. Quem é m? 2xy. Aí, qual é a integral disso aqui com relação a x? A x, o 2y é constante. Ó. Mas, ó, vai ficar assim, né? Ó. 2x cai para fora, que é constante. Aliás, perdão, 2y, o y que é constante. X dx. Aqui é a integral de x, gente. Aqui é a integral de x. X quadrado sobre 2. Corto 2, corto 2. O que é que ficou aí? Foi isso. Beleza? Então, achamos o P. Aí, agora, para a gente aplicar aqui no Q, eu preciso da derivada parcial de P com relação a X. Aí, eu vou derivo isso aqui com relação a X. Então, tá aqui, ó. Derivando isso com relação a x, não, com relação a y.
que é y aqui. Então, eu vou derivar isso aqui com relação a y. Então, como é com relação a y, o x é constante. Derivada de y com relação a y é 1. Portanto, ficou x ao quadrado, ok? Aí agora eu vou para qual é o quê? Quem é o que de xy? Quem é o que de xy? É o n de xy, que é isso, menos essa coisa aqui que é o x quadrado. Aí corta, corta. Então ficamos. Aqui é o menos, né? Posso até jogar aqui fora. Aqui é a derivada que é a integral de dy, é y. Como tem o menos lá fora, aí ficou. Bom, daí, como a solução é a P mais Q, né, usando aquele raciocínio lá, se você for olhar o Denis Zil, né, o nosso livro que está seguindo, ele já faz um pouquinho diferente, eu até gosto da forma que ele faz lá, viu? Aí, como eu vi esse aqui outro livro, que achei interessante, eu estou trazendo aqui para vocês, mas como está lá no dele, ensinando é legal também. Aí, como aqui, essa é a solução geral, já achou quem é a P, né, que era isso, e achamos quem é esse, que era esse aqui. Portanto, essa coisa aí é a solução da nossa equação diferencial. De que equação? 2x y dx mais x quadrado menos 1 dy igual a zero. Alguém poderia se questionar, professor, por que isso é solução? Realmente é solução mesmo? Bom, basta você pegar agora e derivar, né? Basta você derivar isso daí. Como é que deriva isso aqui? Lembra? Como é que eu derivo essa coisa aqui? Ó? Alguém lembra aí? Bom, aqui a gente tem que usar os conceitos, né, do cálculo, né? Como é que a gente encontra, então, a solução? Como é que, rapaz, é fogo, como é que eu tirei esse negócio? Eu coloquei sem querer o slide e fica passando, bicho. Segundo, eu vejo que isso é a solução, gente. Como é que eu checo, né? E isso é a solução lá da equação lá de cima. Uma maneira é essa, gente, ó. Uma maneira é essa. É só você chamar essa expressão aqui da tua função f de xy. Aí tu quer calcular a diferencial de f, tá entendendo? A diferencial. Eu vou chamar isso aqui de função z, ó. Eu poderia chamar isso aqui tudo de uma z. Então, a diferencial de z, na verdade, é essa diferencial de f com relação a y dx, diferencial de f com relação a x dy. Isso igual a zero, né? Porque a derivada daqui é zero. Aí o que acontece? Quem é a diferencial de f com relação a y? Com relação a y, a minha f é isso, né? Qual a derivada disso com relação a y? Com relação a y vai ficar quem? X quadrado menos 1, concorda? Puta merda. Derivada de f com relação a aqui, perdão, aqui é com relação a x. Com relação a x e com relação a y aqui. Então, aqui com relação a x, vai ter quem aqui? Com relação a x vai ficar 2xy, 2xy dx mais. Aí com relação ao y ficar quem? X quadrado menos 1 dy. Aí como aqui é uma constante, né? Na verdade é zero. Você chega na equação que original. Poxa vida. Nosso de aula online, amigos. 2xy dx mais
quadrado menos 1 dy igual a zero. Ok? Só uma forma de verificar. Professor, Oi. só existe essa maneira de verificação ou tem outra também? Não, tem outros. A galera está conseguindo entrar na rota, porque chega o bipzinho aqui que está pedindo para entrar e eu não sei se estão entrando automaticamente. Vocês sabem se estão entrando automaticamente na aula. Tem quantos na aula aí? Tem quantos na aula aí? Parece que é 9 alunos. 9 alunos. 9 alunos. 9. Parece que os alunos estão entrando, eu não estou conseguindo. Eu não estou dando um aceite, porque quando você está usando o computador aqui, bom, tem um monte de pedindo aqui para entrar. Pessoal, login com as contas institucionais, aí não precisa de aceite, entra direto. Como é? Se logar com a institucional, já entra direto, eu acho. Pois é, eu percebo que uns conseguem entrar direto, outros não conseguem, eu fico sem entender. É por causa disso, professor, porque quem está com e-mail institucional, automaticamente, na hora que pede para entrar, já entra direto. Quem não está, aí fica para aceitar. Pois é, eu percebi isso já. Percebi assim, que uns entram direto e outros não entram direto. Eu vou botar aqui no grupo que é para entrar com o institucional. Uhum. Porque quando você está entrando na tela, aí eu não vejo nada, não vejo chat, não vejo porra nenhuma. Que é a desvantagem, né, da coisa. Vou voltar aqui para a apresentação. Sim, deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui uma forma mais didática de expressar isso bem aí. Ó, cuidado com isso daqui, ó. É porque como a nossa função, né, ela é uma função de duas variáveis, cuidado com essa questão, porque quando a gente vai derivar uma função de duas variáveis, não é a mesma coisa derivar uma função de uma variável só. Por isso que dessas confusões na cabeça até da gente mesmo, que faz tanto tempo que eu lecionei os cálculos da vida aí, então tem que ter muito cuidado com essas questões. Derivar uma função de uma variável só, não foi variável só, é variável independente, sabe? No caso aqui, a variável, a função z, né, o AF aqui, ela tem duas variáveis. Então, para derivar ela, tem que usar essa notação de diferencial total. Então, a derivada da função de duas variáveis é dessa forma aqui, ó, df, dx, derivada de f, parcela de f com relação a x, dx, mais a parcela de f com relação a y, dy. Aí é aqui que você tem que aplicar isso, ó. Você chegou aqui, tem que entender o quê? O que está do lado esquerdo é a tua função F lá, a tua Z, que a gente está chamando lá, entendeu? O que está do lado esquerdo é isso aí. Então, a derivada total disso aí, quem é? A derivada de F com relação a x dx mais F com relação a y dy, certo? Aí, quem é a derivada dessa função com relação a x?
Com relação a x, isso aqui é constante, certo? Aqui vai ficar quem? 2xy. 2xy, certo? dx, ou isso com relação a x, né? Com relação a x, aqui é zero, aqui é zero, aqui é, com relação a x, esse aqui o y é constante. Então aqui y é constante, daí só o x quadrado que é 2x, então fica 2xy. Aí mais a derivada da função com relação a quem agora? Com relação agora a y. Então o x é constante. Aí como é em relação a y, aqui vai ficar x quadrado e aqui com relação a y está menos 1. Então fica x... Então fica x ao quadrado menos 1 dy. Alguém pode perguntar, mas por que não aparece o zero? O zero aparece, porque você está considerando a nossa função f de x, y, que é isso aqui, ó, igual a uma constante. Entendeu? Você está considerando ela igual a uma constante. Aí quando você deriva ela, é claro que de um lado a derivada tem que dar quanto? Tem que dar zero, entendeu? Então, resumindo, satisfaz. Entendeu? Entenderam? Vamos ver mais um exemplo? Nossa, de passar isso aqui sozinho é uma chatice danada. Na próxima aula eu resolva, né, a equação. Primeiro passo é você ver quem é o m, né? A m de xy é quem? 2x mais y. Aí você deriva a m com relação a quem? Ao y, não é isso? Derivando com relação a y, isso aqui é 0 e aqui é 1. Aqui é o nosso m de xy. É x menos 2y. Qual a derivada de m com relação a x? Com relação a x, aqui é 0, aqui vai ser 1. Então, observe que as derivadas parciais, né, de m com relação a y, de m com relação a x é 1. Portanto, isso é uma diferencial exata, não é isso? Aí, usando aquele nosso esquemazinho lá, que a solução vai ser uma P mais uma Q, igual a uma constante, a gente vai achar o Q, o P, quem achar o Q, né? Onde o P nada mais é do que a integral da M, né? Que é o M, ó. Tá vendo? Com relação a quem? A X. Aí você deriva, aí você integra com relação a X. Isso aqui com relação a X quadrado, isso aqui com relação a X, XY. Aí qual é o próximo passo? Achar o Q. O Q, quem era? O Q, na verdade, era a N, tá vendo? O Q era a N menos a parcial de P com relação a Y. Aí, como você achou aqui o P, você já acha a parcial com relação a Y, que dá isso aqui, ó, e aí só substitui no Q. Vai dar isso aqui, integrou, portanto, isso aqui é o meu P, e isso aqui é o meu Q. E isso aqui é a minha solução. É meio rápido, né? Mas é isso, certo? Na próxima aula, que eu espero que seja segunda-feira, eu vou trazer como resolver uma EDO, aliás, como transformar uma EDO não exata numa exata e resolver. Aí, antes de começar essa aula, eu vou trazer uma questão que a gente está fazendo aqui agora, da forma como o livro faz, sem usar essa história do P e do Q. É a mesma coisa, só que o método acaba aqui ficando um pouco diferente. Vamos para mais uma. Olha a tamanho da bichinha agora. Olha o nenenzinho agora aqui, ó. Resolva a DO, beleza? Primeiro, a equação ela não tem como separar, ó, porque o meu pai vai separar o argumento da função cosseno, xy. Jamais eu tenho como separar aqui essas coisas aqui, não tem como isolar o y aqui, nem a pau aqui, ó.
Não tem como isolar. Se não tem como isolar nem y, né? Você teria que isolar assim, né? dy, dx, né? Teria que ser uma função aqui g de x sobre alguma h de y aqui, né? Veja que não tem como separar aqui nem que com reza, aqui tem que ser separar. Porque tem x e y no argumento. Se tem no argumento, não dá para você deixar no numerador só o que depende de x e no denominador só o que depende de y. Não tem como. E também não é homogênea. Também não é homogênea. Aí pronto. Aí mais o que acontece? Ela é exata, pois quem é m? M é essa coisa aqui e n é essa coisa aqui, não? Essa coisa que está no parênteses e essa coisa que está no parênteses. Aí você vai pegar o m e derivar com relação a y. Qual a derivada disso aqui com relação a y? A derivada de e elevado a 2y, que é a mesma coisa que e elevado a 1, é e elevado a u vezes a derivada de u. Então ficou e elevado a u, que é o próprio 2y, vezes a derivada de u. Só que u não é 2y, a derivada de 2y é quanto? É 2, né? Usou aí a regra da cadeia, né? E agora a derivada de menos y, cosseno de xy, tem que usar a derivação, o produto de derivadas, né? Deriva a primeira, quem é a derivada da primeira? Menos y, vai dar isso com relação a y, né? A derivada de menos y com relação a y dá menos 1. Então fica menos 1 da segunda, tá aqui, ó. Aí repete a primeira, que é menos y, vira a derivada da segunda. Só que quem é a derivada do cosseno de xy? A derivada do cosseno é menos seno, então fica, aí por isso que o menos aqui com o menos do seno, ó, ficou positivo. Então ficou, repete o y, tá aqui, ó. Seno de xy está aqui, ó. Vezes a derivada de xy com relação a y. Que dá quanto? X. Escreveu o x para cá, ó. Bom, antes de eu continuar aqui, alguém tem dúvida da derivada dessa m aqui com relação a y? No momento, não. Não, né? Vamos ver agora o m com relação a x agora. Ó, aqui tem que usar com relação a x, né? Como é com relação a x, o e elevado a 2y vezes 2 é constante. É constante. Aí, derivada de x é 1. Está aqui o termo. Derivada do 2y com relação a x é 0. Desaparece. E aqui tem que usar a regra do produto, né? Derivada do primeiro, derivada de menos x com relação a x é menos 1. Está aqui. E repete o primeiro, que vai ficar menos x. Vai ficar menos x vezes a derivada do cosseno, né? A derivada do cosseno vai ficar menos o seno de xy vezes a derivada de xy com relação a x, é y. Como, ó, menos por menos dá mais, vai ficar xy, seno de xy, tá vendo? Tá aqui, ó. Ou seja, eles têm a mesma derivada, beleza? Então, é uma diferencial exata. Quem é a função p? É a integral de m, né? dx. Só que quem é m? Ó? M tá aqui, m é isso. Ó. Aí eu integro com relação a x. Integrar isso aqui com relação a x, que é uma constante com relação a x. É só colocar um x aqui. Porque no caso, jogar isso aqui para fora, né? Ó, a integral disso aqui com relação a x, que é constante, viu? Integral de... Integral de e elevado a 2y dx é a mesma coisa que e elevado a 2y dx, que é e elevado a 2y, e a integral de dx é quem? É x, né? Certo? Integral agora de menos y cosseno de xy em relação a quem? Em relação a x. Bom, aí tem que fazer substituiçãozinho. É uma substituição simples, né? Mas o fato vai ser menos o seno de xy. Aí eu me pergunto, por quê? Simples. Qual é a derivada do seno de xy? É o cosseno de xy, aqui, vezes a derivada do xy com relação a x, que é y, aqui. Então, você derivando isso aqui, volta para isso aqui, ok?
Mas a integral isso aqui, rapaz, é só chamar isso aqui de um U, né? O xy de um U, e aí você sai facilmente. Substituição simples, tá beleza? Então tá aqui o valor da integral. Então você achou quem? A P. Aí você pega o P, deriva com relação a Y, né? Vai usar lá na expressão de Q. Beleza? A derivada de P com relação a Y tá aí, ó. Tá aqui, ó. E aí Q vai ser quem? N. Era N ou era menos N? Porque na forma que não é mais. N, né? É o N menos o P. Com relação a Y, né? Fica N. Meu amigo. Pensa. No caso, é a integral de n menos a derivada de p com relação a y. dy. Exato. Só para ver que quem era o N mesmo? O M. Aqui eu tenho negativo aqui, ó. Fora. Não tá certo aqui então. Tá certo. Esse aqui é nosso. Meu Deus do céu. Ora, risco, tá no risco. Aqui é nossa N. E aqui é menos, né, a parcial de P com relação a Y. Certo? Aí faz as continhas aqui, vai ficar assim. E aí só derivar com relação a Y agora. Isso aqui com relação a Y é esse. E esse com relação a Y é esse. Certo? E aí você achou tanto a P, que é isso aqui, e a Q, que é o P, e que é o Q. E aí a função é a solução geral da EDO. Então, esse quarto exemplo, depois desse quarto exemplo, vem a história lá de transformar uma EDO não exata não é exata. Aí, como aqui tem fator de integração, de demonstração, doido aí, então é melhor deixar para a próxima aula. Beleza. Mas vamos terminar aqui esse quarto e último exemplo. Resolva o problema de valor inicial. Bom, a questão aqui, gente, é a mesma coisa, tá certo? A única questão é o que é um PVI, né? Problema de valor inicial. O problema está sujeito a uma condição, né? Que condição é? É que o y de 0 é 2. Ou seja, a função y vai ser 2, né, quando x for 0. Entendeu? Só isso. Você vai resolver de forma normal. Então, está aqui, né, a nossa função, né? A nossa equação, aliás, né? Aí aqui é nosso M, né? Aqui é nosso N, né? Olha o N aqui, ó. Então, verificar que isso aqui acontece, né? Ó, vamos pegar isso aqui primeiro. Qual a diferencial disso com relação a X? Aqui é constante, aqui vai ficar menos 2, né? Aqui dentro fica menos 2, né? Não é isso? Aqui dentro fica menos 2x. Menos 2xy. Aí fica menos 2xy. Por que está dando essa merda aqui da positivo? Tá que teria que ter um menos aqui. Vamos ver a outra lá. Outro lado. Qual é a derivada disso aqui agora com relação a y? Menos 2xy. Não. Com relação a y, que isso aqui é constante. Concorda com o primeiro fator? Ah, sim, sim. Né? Que aqui não depende de x, de y. Oi. Então aqui faltou um menos aqui, ó. Menos 2xy. Então aqui faltou um menos aqui. Beleza? Aqui é a nossa P. Nossa P vai ser quem? A integral, né, de n, né? Oh, merda. Nossa P é a integral de n, né?
com relação a x. Aí você vai integrar com relação a x. Beleza? E aí, ó, cuidado, integração de trigonométrica, tal. Tem que recordar. Integraçãozinha aqui é essa. Eu vou disponibilizar o PowerPoint. Aí vocês fazem. Qualquer coisa, vocês tem dificuldade, mas não tem dificuldade não. É trigonométrica simples. Aí, pronto, achou a P, achou a função P, vai fazer o que agora? Vai pegar a P e derivar com relação a Y. Aí, ó, com relação a Y, vai ficar 2. Ó, primeiro que desce esse 2, vai cancelar com esse 2 daqui. Aí, quando desce o 2 aqui, vai ficar menos 2x quadrado. Tá vendo? Menos x. Rapaz, que porra é essa? Aqui não depende de y, né? Então, aqui é zero. Aí aqui desce o 2, aqui com relação a y, né? Então, desce o 2, corta aqui, então fica menos 2x quadrado y. Aí. Então, Q de x vai ser a n, aliás, n menos a derivativa parcial de P com relação a y. Então, vai dar isso aqui, simplesmente. E é isso aqui. Portanto, este é teu P, é esse aqui, e esse é o teu Q. Cadê o outro lá? O P era esse aqui, o P. Esse é teu P, e esse é teu Q. Aí você vai, mas não está dividido por 2. É porque o 2 se multiplica, e aí vai ficar um 2C. Chamando um 2C1, por exemplo. Aí 2C1 são de um C. Certo? Bom, agora vamos aplicar a condição inicial, né? A condição era que quando o y fosse 2, quando x for. O y é 2 quando x for 0. Aí lembrando que aqui é o quê? É y ao quadrado menos cosseno ao quadrado de x menos x quadrado y ao quadrado. Aí você só substituir. Substituiu o x e o y, o x por 0 e o y por 2. Por que, gente, x por 0? Porque a condição não era y. A condição não era. Cadê aqui? Y de 0 igual a 2. Ou seja, para x igual a 0, y é 2. Então, quando o x for 0, o y é 2. Então, onde tem x substituído por 2, onde tem substituído por 2, onde tem x substituído por 0. E faz as continhas, acha o C. Achou o C, vou jogar aqui. Portanto, você achou uma solução particular, né? E essa seria a solução particular. Tá certo? Beleza, gente? Alguma dúvida, gente? Professor, lá na integral, que tem cosseno de x vezes seno de x, se eu faço ela por substituição e faço substituição no seno, dá outro valor, né? Em relação a sua deu cosseno ao quadrado, 1 sobre 2, né, do cosseno ao quadrado de x. Mas aí se eu substituir o seno, fica 1 sobre 2 do seno ao quadrado de x, não é isso? Onde é que tu está falando aqui? De qual dessas integrais? Lá no começo da integral, onde tem cosseno de x vezes seno de x, menos x ao quadrado y. Mas era essa questão aqui? Isso. É uma constante. Essa parte de cá aqui, ó, de cosseno de x, seno de x, né? Que você vai dividir a integral aí para resolver, né? Você vai dividir. Aqui embaixo. Aqui. Isso, bem mesmo. Aí você vai dividir ela, né? Vai ficar integral do cosseno de x, seno de x dx, menos integral de x e ao quadrado dx. Aí nessa parte de cá, que tem cosseno de x vezes seno de x, se eu fizer ela por substituição, no caso é substituir e chamar u de seno de x, né? Quando derivar, vai ficar cosseno de x dx. Aí vai ficar só a integral de u. Aí eu vou achar 1 sobre 2 do seno ao quadrado de x. Aí vai influenciar no resultado final, será? Aqui, ó.
Pois é, aí no caso, a sua deu menos cosseno ao quadrado de x, porque você substituiu o... Bora ver aqui. Integral, né? Aí substitui o seno, chama seno de u. Seno de x, né? Dx. Chama seno de u, né? Então vamos chamar Isso. o POC. Chama seno de x de 1. Então, quem é o du? Concorda? Cosseno só, não? Derivada do seno, cosseno. Perdão. Ao contrário que acontece. Perfeito, então. Então, o que acontece aqui? Cosseno de x, dx é o quem? É du, né? E o seno de x é u, né? Então, se vai se resumir a isso, né? Isso. Aí vai ficar u ao quadrado sobre 2. Só que o é seno. Aí quando você for substituir, né? Fica seno ao quadrado de x sobre 2. Aí será que influencia no resultado final? Qual é a tua dúvida mesmo? Ela se influencia no resultado final, né? Porque o seu ficou cosseno. E aí, no caso, no lugar de menos cosseno ao quadrado de x, eu ia ter mais seno ao quadrado de x. Não, então aqui foi um erro, então. Voltando aqui de novo, então foi um erro. Então, voltando aqui de novo. Mas aí, se substituir o cosseno, dá isso aí, professor. Se substituir o cosseno, chamar o cosseno de u, dá esse resultado aí. Qual? Esse resultado que está aí, menos cosseno ao quadrado de x. Se chamar o u de cosseno, dá esse resultado que está bem aí, porque se eu substituir o cosseno, eu estou perguntando se substituindo o seno dá outro resultado. Só presta atenção, que nós chamamos o cosseno de u, chama o cosseno de u, dá esse resultado bem que o senhor aqui está aí. Não está errado, não. Porque se substituir o cosseno, dá esse resultado. Agora é curiosidade, né? Cosseno Pois de é por isso que eu fiquei aqui. Então quer dizer que está dando isso, né? E isso, né? Não é isso? Isso. Eu acho que se substituir o cosseno, né, vamos fazer. Se substituir e chamar o cosseno de u, né? Dá esse resultado aí, porque quando chamar o cosseno que vai derivar, o menos du vai ser igual a seno de x dx. Vamos ver aqui uma questão agora. Qual a derivada? Vamos ver agora qual a derivada do. Porra, bicho. Não, professor, mas aí pode ir para frente. Aí foi só uma coincidência muito grande que deu, mas aí pode ir para frente. Não estou entendendo isso, a sua indagação. Não era para. Cadê a questão mesmo? Eu me perdi, foi tudo aqui agora. É aqui, né? É porque assim, professor, se o senhor evidenciar o menos, vai ficar tudo positivo. Se o senhor evidenciar menos um meio, vai ficar x ao quadrado, y ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x. Só que aí vai ficar menos um meio na evidência. Não, pô. Acho que a questão foi o seguinte. Essa integral aqui, que está dando valores, meu. Está dando isso, né? E a outra está dando isso. Usando o como sendo seno, dá isso. Usando o como sendo cosseno, dá isso. Não é isso? Valdemir. Sim, professor, é isso mesmo. Não é isso, né? Vamos aqui. Cosseno de x, seno de x, dx. Vamos usar o u como sendo o cosseno agora. Se u é o cosseno, então quem é o du? Menos x Seno de dx. x, dx, né? Aí só Então, joga realmente para fora logo, certo? Então, o seno de x dx vai ser o du, né? E o cosseno é u, não é isso? isso.
Aí só bota o menos para fora da integral. Já está aqui, ó. Se for menos, né? É menos 1/2, né? De U ao quadrado, não é isso? Isso, só que o é cosseno. Oxente. Aí. Rapaz. Se eu derivar isso daqui com relação a x, o que acontece? 1/2, né? Vezes 2, né? Vezes 2, seno de x. É derivada do seno, que é o cosseno, não é isso? Exato. Ficou seno cosseno, tá certo também. Bora ver agora esse aqui. Esse aqui agora. Menos 1/2, 2, cosseno de x, precisa da derivada do cosseno, que é menos o seno. E daí vai matar o menos e o 2. É mesmo, pô, tá igual. Não é isso? Então, Se professor, mas você usar a gente vê isso aí. a identidade trigonométrica, Exatamente, isso é um detalhe trigonométrico, ó. que cosseno ao quadrado de x é igual ao seno ao quadrado de x, vai ficar igual apenas com a diferença da constante. E a constante pode ser qualquer ser. Aí fica tudo igual. É isso mesmo. Exato. Basta substituir seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado. Agora, a questão é, será que a condição do valor inicial... Cara, vou só interrompendo aqui, Vladimir. O George matou a charada, pô. Saquei agora que é a parada aqui, ó. Depois que ele sacou, né? Só que aqui. Passando esse negócio. Aqui era. Isso, era bem... Ele matou a charada. Aí, ó. O seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é isso aí, ok? Então quer dizer o quê? Que seno ao quadrado de x é igual a quem? A 1 menos cosseno. cosseno ao quadrado mais 1, não é isso? Se eu pegar aqui meio, aqui vai ficar meio, e aqui vai ficar meio. O que acontece se eu pegar o contrário? Aqui vai ficar menos 1/2 do seno quadrado de x mais meio. Resumindo, o que difere uma curva da outra é só uma constante. Só que a constante aqui, como na integral aqui, a constante, ela vai se reajustar com outras constantes, não tem prejuízo. Entendeu? Certo. Porque é o seguinte, eu não sei se vocês perceberam, aqui na integral, indefinida, a gente não colocou qualquer constante. Por quê? Porque não vai importar a constante que eu coloquei aí, porque no final, quando você for colocar o Q aqui, vai ter uma constante também. Aí a constante da outra lá, adicionada a essa constante aqui, dá uma nova constante, tá entendendo? Que por sua vez, como a nossa função, a nossa função diferencial total é uma função constante, vocês perceberam isso, que todas as nossas integrais, ou diferenciais aqui era zero. Se aqui é zero, porque a nossa f de x, y é sempre uma constante. Então, como ela é sempre uma constante, sempre vai aparecer isso aqui. Aí, como aqui vai ter uma constante da P, vai ter uma constante aqui da Q, e aqui é uma constante, aí quando você pegar essa constante, somar essa constante, joga para cá a constante, aí como tudo é constante, você está aquela constante toda maluca lá e chamando o índice de C. Não sei se compreende.
Esse que você está compreendendo. Lembra para calcular o P, aqui o P. Não é integral para calcular isso? A rigor deveria ter uma constante, mas C1. Quando vai calcular o Q na integral, a rigor teria que ter uma constante, C2. Essa coisa aqui é um C. Aí o que é que você faz? Vamos falar de C3? O que é que você faz? Quando você passa tudo para o lado do ar, tá C3 menos C1 menos C2. Aí eu vou pegar tudo isso um C. Então não há prejuízo, né, se a identidade for idêntica a menos uma constante. Então não há prejuízo. E é o caso dessa identidade aí. Então não há prejuízo, porque o que difere uma da outra é só uma constante. E como essas constantes aí... É tanto que a gente nem considera as constantes, porque é como se você estivesse pegando a constante da B, a constante da Q, jogando para o outro lado, e pegando tudo isso chamando de uma constante. Por isso que não importa. Pode complementar agora, se tiver alguma coisa para mim. Valdemir, né? Isso, professor. Não, agora eu já entendi já, porque no caso, o C, se fosse com C, ia ser igual a 4, mas como é uma constante, bastava chamar de C no final, ia ter prejuízo. Entendi agora. É por isso que na integral do Q e do P, a gente não soma uma constante. Porque intuitivamente a gente está somando a constante. É porque está passando essa constante para o lado lá, passando outra constante para o outro lado lá, e são todas essas constantes uma nova constante C. É por isso que é desnecessário nos problemas, na hora de calcular a integral do P e do Q, somar essa constante, entendeu? É desnecessário. Porque essa constante, no fundo, ela está embutida aqui, ó. Ela está no universo dos reais, né? Pode ser qualquer real. Isso, exatamente, ela está aí. Pois é, foi só uma coincidência que eu notei aqui, mas aí só perdendo tempo da aula aí, pode ir para frente. Deu certo. Não, mas a aula acabou. E tiver dúvida, eu pergunto logo. Eu não vou falar esse próximo tópico, não. Por quê? Porque ele é um pouco chatinho. Vou ter que falar que não é uma coisa bem nova. Eu prefiro deixar isso para a próxima aula. Na próxima aula, a gente aborda mais uma questão de diferencial exato, exatamente como o livro aborda. E a gente fala das ADOs não exatas, né, que a gente vai transformar numa exata, multiplicando por um fator que a gente vai chamar de fator de integração. Eu prefiro fazer isso na próxima aula, porque a aula online deixa a gente disperso e é muito chato. Aí, se a aula ficar muito extensa, aí acho que não rola muito, não. Eu tenho preparado aqui, mas eu prefiro deixar esse tópicozinho aí, até porque já é um novo tópico, né? Que tópico é? Você pegar uma EDO não exata, multiplicar por uma função e vai tornar ela exata. Tem todo um variadozinho e é um pouco chato essas questões aí, então eu prefiro deixar para segunda-feira. Segunda-feira, gente, se não houver nada de imprevisto, nenhum problema, eu quero que a nossa aula ocorra na hora da aula, segunda-feira mesmo, normal. Eu não sei se é de 6 ou se é de 8 horas. Beleza? Já tem uma lista lá. Qualquer dúvida, pode soltar no WhatsApp, certa dúvida. Qualquer divergência de gabarito, qualquer coisa, qualquer situação, pode falar lá, ou no grupo ou no privado. Certo? Vou até parar aqui de gravar, né? Que acho que faz tempo. Eu vou pedir também para o André, quem é o cara que grava, que faz a edição.